Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu me chamo Otávio, sou do terceiro mecânica e vim apresentar o trabalho da escola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Rafael de Jesus Paiva e vim apresentar nosso trabalho da escola. Olá, pessoas. Eu sou o Paulo Leonel e a gente vai comentar um pouco sobre o Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura militar no Brasil. Quem que quer começar puxando o assunto aí? Então, né, o Castelo Branco, né, ele se chama, né, Marechal Humberto de Castelo Branco, por isso que, né, Castelo Branco. Marechal tá no nome dele? Sim, Marechal Humberto. Foi o Que primeiro doideira, não presidente sabia. brasileiro durante o período da ditadura do militar aqui no Brasil. Seu governo, ele começou em 64 e terminou em 67, então foi praticamente um mandato só. O mais Interessante. interessante do Castelo Branco, ele foi eleito presidente de maneira indireta e seu governo foi conduzido de uma forma a implantar a base da representação no Brasil. É muito interessante esse bagulho de maneira indireta. Você está ligado que ele não foi eleito, né? Ele foi, tipo, essa votação indireta não ocorreu uma votação. Ele foi, tipo assim, esse arrombado vai ser o presidente. E daí ele virou presidente. Incrível. Cara, eu não sabia não, cara. É bem interessante, sim, porque a posse dele em 15 de abril de 1964, quando ele substituiu um tal de Ranieri Mazzilli, alguma coisa assim, eu não vou saber certinho o nome do cara, mas esse cara aí antes dele só foi presidente de maneira bem provisória. Porque, tipo assim, antes era o João Goulart, daí ele foi destituído, né? No golpe militar de 64, que inclusive o Castelo Branco ajudou nesse golpe militar de 64, bem da hora. Da hora não, né? Mas interessante. E daí esse Ranieri Mazzilli aí assumiu ele de maneira provisória. Mas em 15 de abril o Castelo Branco assumiu. O Ele, interessante também é que Castelo Branco tornou-se presidente do Brasil poucos dias depois do golpe de 1964, que foi momentado, que articulou grupos golpistas por meios militares e civis e resultou na deposição do presidente João. Será como é que fala aquele nome? Goulart. Sei mesmo. É tipo o youtuber lá, o Goulart, tá ligado? Que faz vídeo de SMR falando baixinho assim. Então, assim, é o mesmo nome. Caralho, você tá indo muito longe. Mas vocês estão ligados que o Castelo Branco ele assumiu com 99% dos votos, né? Porque, tipo assim, não foi uma eleição, foi uma eleição forjada. É Ele concorreu mesmo? lá com um tal de Juarez? Não é espanhol, é brasileiro, é Juarez Távora mesmo, e o Eurico Gaspar Dutra. Ele recebeu praticamente 99% dos votos, justamente porque foi forjado. E daí, como ele era um presidente da ditadura militar, ele foi quem cometeu o primeiro AI, o AI-1, o ato institucional. Ato institucional, né? Ele, ele assumiu o governo regido pelo decreto, conhecido como ato institucional número 1. Esse ato cumpria exatamente o objetivo de justificar a deposição de João Goulart. Ele foi deposto do país, né? Não sei se foi o primeiro exilado, mas eu acho que foi o primeiro presidente exilado, pelo menos do Brasil. Isso daí é muito, muito louco. Eu sei que tem um negócio dele, que da parte política e econômica dele, que foi caracterizado pela ação de uma política autoridade dele. Como um dos principais objetivos era o controle da inflação e combate ao endividamento público do país. Aí isso, tipo assim, ficou muito conhecido como o plano de ação econômico do governo. Ah, tô ligado, ele fez o famoso o negócio conhecido como milagre econômico, foi bem doido. Alguém aí de vocês sabe do A1, do AI1 e o AI2, e o AI3? Oh, peraí, confundi aqui. O AI2 e o AI3? Do AI1 eu já falei.
Mas ele cometeu o segundo, ele fez, né, o AI-2 e o Teve o AI-3. ato Vocês estão ligados? institucional 2 e 3, né? Eu É, sei que o AI-2 fortaleceu o poder executivo e decretou a escolha dos presidentes, que aconteceria a partir das eleições indiretas, né? isso. E teve quatro conservadores bastante influentes na sociedade, que romperam abertamente com a ditadura militar da época. Destacam-se os nomes de Carlos Lacerda e Ademir de Barros, mas principalmente o primeiro por ter O Carlos fundado Lacerda, né? o grupo político que repercutiu consideravelmente na época, né? Porque eles quebraram muitos paradigmas com isso. Uhum. Mas é porque o Carlos Lacerda, assim, ele se opunha, né, à ditadura militar. Ele era, ele era jornalista e político, e ele queria a volta das eleições presidenciais diretas, né? Que é realmente uma eleição com votos e tudo mais. Esse Lacerda aí, ele procurou até o, uns antigos afetos com Juscelino Kubitschek e com Goulart, e convenceu os dois a seguir ele, né, aderir ao movimento dele. A Frente Ampla, que foi um movimento criado por ele foi colocado na ilegalidade no começo de 68, 1968. E também foi criado o AR3, né, que você falou aí. É o AI-3. Que foi criado em fevereiro de 1966. E quando foi criado isso aí, bipartidário. Sei lá, foi bipartidário no país. E houve, então, segmento da Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro. E também foi criado o AI-4, que autorizou a redação de uma nova Constituição para o Brasil. É, eu tô ligado, esse AI-3 tem aquele bagulho todo da Aliança Renovadora Nacional, o Movimento Democrático Brasileiro, né? E esse bagulho das eleições que veio com a AI-3, né? Das institucional, das eleições para os governadores e para os prefeitos também ser indireta, é bem doido, né? Porque era um jeito deles realmente dominar o país com as ideias deles, né? Porque aí, tipo, não só o presidente e, tipo, realmente os grandes poderes seriam a favor. Porque ainda assim, mesmo políticos menores também se opunham a isso. Mas aí, com isso, as eleições sendo indiretas para todas as coisas, eles, Então, eles conseguiam realmente dominar o país inteiro. falando um pouco sobre eleições assim, eu sei que tem um negócio interessante do Castelo Branco, que quando ele estava no governo, ele criou diversas exigências, sabe? Para permitir a greve, mas tipo, foram coisas muito brutas ainda, sabe? Não chegaram a ser a greve do que é hoje. Ah, tô ligado, essa porra aí. Uma doideira. Jesus não tá falando quase nada, fala mais alguma coisa aí, Jesus. O que você viu de interessante do cara? Tirando, porque uma coisa, tem um negócio que foi o governo Castelo Branco, né? O Castelo, o Castelo Branco foi o que implantou as bases do aparato repressor, né? Daí essa época foi conhecida como os anos de chumbo. Eu não sabia não. Então, também quando, de forma geral, o governo Castelo Branco foi o pontapé inicial para a ditadura militar chegar no Brasil, que foi sendo instituída por meio do golpe de 1964, quando derrubaram o presidente João Goulart. Ah, Para sim. quê? Para justificar essas ações aí, os militares decretaram autos institucionais, sendo quatro somente ao longo do período.
que o Marechal ficou no poder e o AI-5 viria no governo do Costa e Silva, trazendo mais violência e representações contra quem fosse contra o regime. O bagulho que eu acho interessante de falar também é que ele é sobre a própria pessoa em si, né? Que falar do alguém, tá ligado? Que ele nasceu em. Alguém sabe quando ele nasceu? Eu tô até tentando ver aqui, mas eu não sei. Porque vocês estavam falando da, dele, né? Em relação à ditadura militar. Eu tava vendo aqui, ele participou até de alguns conflitos, ele era, tipo, muito graduação. Por isso que o nome dele não era Marechal, né? Marechal era a graduação dele, ele era Marechal no Exército. Ele já foi comandante da escola do Comando de Estado-Maior do Exército, da 8ª Região Militar, da 10ª Religião não, da 10ª Região Militar, do 4º Exército e do Estado-Maior do Exército. Tipo, o cara era fica grossa nos bagulhos. Parece até que ele lutou na Revolução de 1930, na Segunda Guerra Mundial. Então, você falou da idade dele, né? Ele nasceu em 1887. Ele morreu com 69 anos. O cara foi muito bravo. Morreu novo, relativamente até, né? Se você for levar hoje em dia em conta. É, Talvez na época isso aí fosse normal. então, 69 anos. O governo Castelo Branco também teve algumas características, né, que dá para falar, porque teve repreensão, perseguições, o controle financeiro, o Ah, sim, mas essa repressão aí ela é autoritarismo. padrão da ditadura, né? Todo governo. Até sim, teve um governo ou outro que foi conhecido por ser um pouquinho mais frouxo. Eu ia falar frouxo, mas frouxo. Parece que eu tô até apoiando a ditadura, mas não. Tipo assim, que não repreendeu tanto. Todos repreendiam, claro, a ditadura. Mas o do Castelo Branco, realmente, tanto que ele foi conhecido lá como os anos de chumbo. Doideira. Acho que é isso, né? Assim, Não tem muito mais o que falar. em Ele já geral, assim, acho que. comentou bastante do. Acho que já. Ah, vocês querem falar do partido dele? Porque quando eu fui pesquisar sobre ele era daquela Aliança Renovadora Nacional, né? Uhum. Que, que era o partido que dominou toda a ditadura militar. Era um partido tipo, extremamente conservador. Foi quando o principal estimulador a criação do ato institucional de número 2 lá. É, se quiser Sim, falar, dá pra gente falar também, né? sim, sim. Muito bizarro. O, Porque esse partido aí o Marechal, foi pique ele bizarro. morreu num acidente aéreo. Ele morreu num acidente. Ah, eu vi então. Então ele não morreu de causa natural. Por isso que ele morreu novão, então. Não, ele morreu num acidente aéreo e foi muito mal explicado, né? Porque eu sei que ele tava indo visitar a irmã dele. A irmã não, a amiga dele. E simplesmente o avião caiu e não tem relato sobre isso, sabe? Tem alguma coisa, tipo, se alguém foi por morte, alguém queria matar ele. Eu tô vendo aqui porque. Deixa eu até ver o nome do avião dele. Porque tem essa, né? Tipo, mas é que foi um bagulho relativamente antigo. Então, o Então, avião é as um pesquisas Lockheed aéreas não eram tão apuradas. T-33 da Força Aérea Brasileira. Hum. Ó, ele tá falando com, Então pode ser que com. tenha. Mas isso aí já entra mais em teoria da conspiração. Será que tinha algum motivo para eles quererem tirar ele e colocar mais um presidente? Ah, talvez, né? Por conta de quase fechando o mandato dele, né? De 64 a 67. Pode ser, às vezes eles tinham medo dele não sair, alguma coisa assim. Porque como ele era marechal, ele tinha um controle forte no exército, né? Sim.
Ele poderia convencer alguém a convencer não, né? Mas mandar realmente mandar o. Ele era marechal, ele tinha a capacidade de fazer o exército ficar ao lado dele se ele quisesse tipo, dar um golpe militar em cima do golpe militar e virar ditador. Eu acho que tá bom. Ó, nessa pesquisinha aqui eu tava vendo, ele foi o único cearense que cumpriu o mandato no presidencial aqui no Brasil. Vocês querem acabar aí então? Eu acho que tá bom. Daí só despedir aí. Então, depois vai dar pra gente cortar, não vai dar não. Não, isso aqui vai ficar tudo no áudio, dá tchau aí. Até mais, senhor. Te amo, Jefinho. Valeu, Jefinho. Um abraço. E tudo de bom. Tudo de bom. Tchau aí, pô. O pau vai aparecer sua cara aí? Não, minha cara não vai aparecer. Não aparece? Não. Certeza? Vai ser o áudio, é podcast. Dá um tchauzinho aí. Tchau, gente. Ô, eu ponto editar essa porra.